Ficiência, a física do seu cotidiano também em suas aulas. Olá, eu sou Paulo Taborda e está começando mais um Ficiência. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o que são máquinas simples, o que são máquinas térmicas e o que são usinas de energia elétrica. Ou seja, a gente vai falar basicamente sobre máquinas. Se a gente pegar a definição do dicionário para máquina, vai dizer assim, engenho destinado a transformar uma forma de energia em outra e ou utilizar essa transformação para produzir determinado efeito. Essa é a definição do dicionário para máquina. E a gente tem aqui 3 tipos de máquina diferentes, né? A gente tem 3 transformações de energia diferentes. A gente tem uma máquina simples, que é uma transformação de energia mecânica. A gente tem uma máquina térmica, que faz transformação de energia térmica em energia mecânica. E nós temos as usinas de eletricidade, que transformam outros tipos de energia em energia elétrica. O produto final é energia elétrica. Bom, vamos começar pela máquina simples. As máquinas simples, elas, não querendo utilizar um pleonasmo aí, mas elas têm uma engenharia bem simples, né? Elas são usadas desde a época dos homens das cavernas e essas máquinas elas estão presentes no nosso dia a dia assim a todo momento. Essas máquinas elas fazem uma multiplicação de força, elas transferem a energia em forma de trabalho mecânico de um lugar para outro, fazendo basicamente uma multiplicação de força e uma multiplicação na distância ou no deslocamento que essa força atua. E isso faz com que a utilização dessa máquina facilite muito o trabalho que está sendo executado. Bom, a gente pode considerar como máquinas simples as alavancas, as roldanas, as engrenagens e até as rampas. As bicicletas elas podem ser consideradas máquinas simples. Por quê? Porque a gente tem ali vários tipos de máquinas simples sendo aplicadas ao mesmo tempo. Os 2 mais importantes são as engrenagens, né, que você vai encontrar tanto nos pedais ali quanto na roda traseira, e também a alavanca que é usada no pedal. O que acontece? Você aplica uma determinada força, essa primeira engrenagem ela gira uma vez, por exemplo, e a engrenagem que está lá na roda, ela vai girar várias vezes. Então, o que vai acontecer? A força aplicada ali, ela serviu para deslocar a bicicleta por alguns metros a mais do que aconteceria se a força fosse aplicada diretamente na roda. Por isso, a bicicleta ela pode ser considerada uma máquina simples, porque ela faz uma aplicação de força em um local, essa força ela é multiplicada de certa forma, você tem um ganho no rendimento dessa bicicleta, no deslocamento dela principalmente. E se a gente pensar, por exemplo, numa rampa, é muito mais fácil você subir alguma coisa utilizando uma rampa do que subir verticalmente essa mesma coisa. Ou até mesmo as roldanas. Você vê muito em construção civil as roldanas, quando os pedreiros eles utilizam das roldanas, um sistema de roldanas, para levantar, um cimento ou tijolos, utiliza bastante as roldanas para isso. E o mais comum ainda, por incrível que pareça, são as alavancas. O que pode ser considerado uma alavanca? Uma tesoura, uma vassoura, um martelo, até mesmo uma gangorra, aquele brinquedo de criança lá, é considerado uma alavanca. Para ter uma alavanca, você precisa de um ponto fixo, um local de aplicação da força e um local de recebimento da força nessa mesma barra. Não necessariamente nessa ordem. O ponto fixo ele pode ficar em uma das extremidades da barra, pode ficar no meio ou na outra extremidade. Vai depender muito de como essa alavanca vai ser utilizada. Por exemplo, a gente pegar uma tesoura, ela tem o ponto fixo no meio. Se a gente pegar um quebra-nozes, tem um ponto fixo na extremidade. Então, as alavancas elas podem ser classificadas em 3 tipos.
as alavancas interpotentes, as alavancas interresistentes e as alavancas interfixas, que, é claro, vai depender de onde está localizado o ponto fixo, o ponto de resistência e o ponto de aplicação da força. Há muitos e muitos anos, como eu já disse, desde os homens das cavernas, a gente tem as alavancas. Isso não é novidade para ninguém, mas é muito importante a gente ressaltar isso para o nosso aluno, que as alavancas elas estão sempre presentes, no nosso dia a dia. Até partes do nosso corpo podem ser consideradas alavancas, O nosso braço, a perna, enfim, também são consideradas alavancas, portanto, máquinas simples. As máquinas térmicas são dispositivos que fazem uma conversão de calor, energia térmica, em energia mecânica. Utiliza-se muito pistões, utiliza-se muito de engrenagens também, Mas o principal funcionamento de uma máquina térmica, o principal objetivo dela é transformar a energia térmica em energia mecânica. E assim você ter um trabalho realizado, um trabalho desenvolvido pela máquina. Elas têm um boom aí na história, uma grande aparição com a Revolução Industrial, ou a primeira Revolução Industrial, como os historiadores gostam de chamar, que surge basicamente com as máquinas a vapor, que elas começam a dominar a indústria têxtil e começam a dominar também os meios de transporte, começa a existir locomotivas a vapor, enfim, essas máquinas elas vão crescendo muito nessa época aí da história da humanidade, E as máquinas a vapor, elas fazem uma conversão de energia bem simples, na verdade, que é energia térmica, calor, em energia mecânica, e produzindo dessa forma trabalho. Sem querer entrar muito em como é transformada essa energia, é importante a gente falar para os nossos alunos que as máquinas térmicas utilizam de expansão e compressão gasosa, devido à troca de calor e à mudança na temperatura e na pressão desse gás. A gente pode citar como exemplo máquinas térmicas atuais, o carro, com motor a combustão. A gente pode ter também os motores, a combustão são os melhores exemplos de máquinas térmicas que a gente tem hoje, no dia a dia das pessoas. Mas nós temos também outras máquinas térmicas que são usadas bastante na indústria, que já vem dessa linha desde a Revolução Industrial, com bastante utilização. Para a gente falar do funcionamento de uma máquina térmica, de como ela faz essa transformação, essa mudança de pressão, essa mudança de temperatura, a gente ia gastar vários episódios aí. E no caso de aulas, se a gente for contar aulas também, A gente precisa de várias aulas para construir essa ideia de transformação de energia na cabeça do aluno ali, como que isso vai acontecer e tudo mais. Então, eu recomendo a vocês utilizar bastante nessa parte a história. A gente pode conversar com o professor de história da escola, convidar ele para trabalhar com a gente, porque é muito importante essa integração entre as disciplinas, e quando a gente tem uma oportunidade muito clara como essa, que é as máquinas térmicas, a gente tem que usar dos artifícios aí que forem necessários. Dá para abordar bastante nas máquinas térmicas, por exemplo, os impactos sociais que aconteceram devido às máquinas térmicas. Porque com a máquina térmica veio muito desemprego, o impacto social foi bem grande naquela época e a gente começa a ter consequências que vão se tornando mais graves aí com o passar dos anos. Então é muito importante a gente tratar esses assuntos com os nossos alunos, instigar eles a pesquisar como que aconteceu a Revolução Industrial, como que as máquinas térmicas impactaram na vida das pessoas e, é claro, como as máquinas térmicas funcionam. Então, todo esse desenvolvimento é legal. Se a gente for avançando um pouquinho mais no tempo, o que vai surgir? Vai surgir a eletricidade. E a gente acaba meio que preso à eletricidade hoje em dia. A gente é refém da eletricidade. Por que eu digo isso? Porque se a gente pensar no nosso dia a dia,
A gente utiliza a eletricidade desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Às vezes até na hora do sono a gente utiliza a eletricidade também, né? Você vai usar um despertador de manhã, esse despertador provavelmente ele venha já de um smartphone, de um celular, alguma coisa assim. E ele vai utilizar a eletricidade para funcionar. Da mesma forma, durante a noite, né? Se o sol já se pôs, você vai usar o quê? Vai usar energia elétrica para iluminação. Você vai usar energia elétrica para assistir um programa de televisão, para fazer uma pesquisa no computador, ou até mesmo para utilizar seu aparelho celular. Tudo isso aí é energia elétrica. Então a gente precisa dessa energia elétrica nos dias de hoje de praticamente como forma inevitável. Ali a gente utiliza e muito a energia elétrica. A gente pode explorar então com os nossos alunos como a energia elétrica ela é produzida. Pensa em energia elétrica e muitas vezes as pessoas, por conta disso, por conta dessa utilização excessiva da energia elétrica, pensam que só existe energia elétrica, que ela é o único tipo de energia, o que não é verdade, né? Então a gente precisa explorar bastante como a energia elétrica ela é produzida ou como ocorre a transformação da energia elétrica. Se a gente pensar nessa transformação, a gente logo vai pensar em usina de transformação de energia elétrica. No Brasil, as mais comuns são a hidrelétrica ou hidroelétrica e a termoelétrica. De forma bem simples, as hidrelétricas elas usam a energia mecânica, que primeiro vai ser potencial gravitacional e depois vai ser cinética, das águas, de um rio normalmente aqui no Brasil, e essa água ela é represada pela usina e acaba ocorrendo assim a transformação em energia elétrica, pelas turbinas, enfim. O processo de geração ele parece bem simples, né, de transformação, só que ele envolve alguns percalços ali técnicos que não cabe a gente comentar agora. Mas dá para explicar para a criança de forma bem simples que ocorre essa transformação da energia mecânica em energia elétrica. Na hidrelétrica é apenas isso, apenas a força da água. Já numa usina termoelétrica, a gente precisa queimar alguma coisa. Por isso que ela é uma das mais poluentes, né? A gente queima lá carvão ou óleo e essa queima ela faz um processo muito parecido com uma máquina térmica, só que o resultado final é uma energia elétrica. E essa energia acaba saindo muito mais cara que a energia da hidrelétrica. É por isso que no Brasil hoje a gente tem bandeiras de consumo de energia. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, que vão representar um valor diferente para a energia elétrica naquele momento, devido à utilização ou não das termoelétricas. Bom, mas nós temos também as energias que são providas de usinas nucleares, né, que é considerada a mais eficiente, podemos dizer assim. Nós temos também as eólicas, as solares, né, que são mais ecológicas, mas considerando todas têm seus prós e têm seus contras. Nenhuma vai ser 100% ecológica ou 100% eficiente para que a gente possa utilizar ela de forma bem sustentável, né? Todas têm seus percalços ainda. E se a gente for explicar também, né, como que funciona cada tipo de usina, de novo, a gente ia precisar de mais alguns episódios para explicar certinho como que funciona uma usina hidrelétrica, como que funciona uma termoelétrica, como que funciona uma usina nuclear. Mas o mais importante aqui é a gente mostrar para o nosso aluno que essa energia ela não aparece do nada, que ela precisa ser transformada, que ela precisa ser produzida de alguma forma. E também mostrar para o nosso aluno como é o consumo de energia na casa dele. E o consumo de energia não é muito difícil de ser calculado, na verdade ele é bem fácil. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, que também é um objeto de aprendizagem do 8º ano, que a gente tem como saber,
de maneira bem simples, quanto de energia elétrica um aparelho consome, dependendo, é claro, do seu tempo de uso. Então, para saber isso, a gente precisa saber apenas a potência do aparelho, que é informado no manual ou até numa etiqueta gravada no aparelho, e precisa saber o tempo de uso do aparelho. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Se a gente utilizar uma televisão, uma televisão hoje LED, ela deve ter uma potência aproximada de 70 watts. Vamos usar esse valor. Se a gente usar uma TV de 70 watts por 10 horas, a gente vai ter consumido 700 watts hora. Como que eu fiz essa conta? Eu simplesmente multipliquei a potência pelo tempo de uso que eu tive dela. Então, são 70 watts vezes 10 horas, são 700 watts hora. Ou, como as operadoras de energia elétrica gostam de chamar, 0,7 kWh. Então, uma televisão ligada por 10 horas vai consumir 0,7 kWh. Dependendo de quanto é o kWh na sua cidade, aí dá para você saber quanto que você vai gastar, em dinheiro usando essa televisão. Essa conta é tão simples que você pode usar com os seus alunos. Você pode pedir para eles uma pesquisa na casa dele mesmo, que ele pesquise dentre os aparelhos elétricos da casa dele, qual que é a potência desse aparelho e quanto tempo ele usa esse aparelho durante, o dia ou durante o mês. E depois você consegue fazer com que ele compare essa energia que ele fez uma estimativa, fez um cálculo ali, com a energia que realmente ele consumiu durante um mês. Que isso é informado na conta de luz, das residências. Essa atividade ela é bem legal, bem interessante de se fazer, porque você estimula o aluno a pesquisar na casa dele a potência dos aparelhos, ele vai tomar uma consciência de quanto gasta um micro-ondas, quanto gasta um chuveiro elétrico, quanto gasta uma televisão, quanto gasta uma lâmpada. E também ele vai começando a criar uma consciência de como utilizar esses aparelhos e também, é claro, de não desperdiçar energia elétrica, porque ela não vem do nada. Se a gente for explorar um pouquinho os impactos ambientais que essas usinas elétricas elas causam, até as que menos poluem, a eólica, por exemplo, elas precisam de matéria-prima, aqueles ventiladores gigantescos, eles precisam de matéria-prima para serem produzidos e normalmente é muito cara essa matéria-prima. Se a gente for construir, por exemplo, uma termoelétrica, que a construção ela é muito mais barata, ela provoca um impacto ambiental muito maior, porque ela é produzida a partir de queima de materiais fósseis, O recurso é não renovável. Então você tem um problema bem grave aí, As usinas nucleares, vocês já devem ter ouvido falar, Chernobyl, enfim, tem um grande risco de explosão, mas apesar disso elas são uma energia que ela é segura, de certa forma. É uma energia que ela tem um custo-benefício muito bom. O melhor custo-benefício ainda é da usina nuclear. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente só tem duas. A terceira em fase de construção, todas são em Angra dos Reis, tanto que chama Angra 1, Angra 2 e Angra 3, mas é apenas isso. No Brasil, vocês conhecem bem, funciona um sistema hidrelétrico bem forte. Uma das maiores usinas do mundo está localizada aqui no Brasil, aqui no estado do Paraná, Itaipu, Ela divide fronteira ali com o Paraguai, com a Argentina, mas enfim, ela tem um potencial elétrico muito grande. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, Foi um episódio bem curtinho, bem resumidinho das coisas ali, mas que deu para vocês entenderem um pouquinho como que funcionam essas máquinas. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre as habilidades e competências que aparecem, é claro, na matéria e energia, lá no 9º ano. E esses assuntos envolvem basicamente a estrutura da matéria
e as radiações. Então a gente vai falar bastante sobre luz, como a luz funciona, enfim, essas coisinhas aí. Então, até a próxima, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Ficiência.